Olá, meu nome é Mariana Ferreira Gonçalves, eu sou química, mestre em radioproteção e dosimetria pelo Instituto de Radioproteção e Dosimetria. Estou cursando doutorado no IRD e minha área de concentração é a radioecologia. Então, hoje eu vou apresentar o meu trabalho, que é sobre a monitoração de radionuclides em águas para o consumo humano do município de Angra dos Reis. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, pela Ana Cristina, ambas do IRD, pela Adriana Belmiro, pelo Júlio César e pela Marise Pauline, da Secretaria de Saúde de Angra dos Reis. Bom, como todos nós sabemos, a água é a principal fonte de vida. Então, desde os primórdios, o homem constatou a importância dela para sua sobrevivência e a gente tem um exemplo que é o uso para o seu próprio consumo. Então, por isso, a população precisa se conscientizar que esse bem precisa ser preservado. Uma água designada para o consumo humano é toda aquela água destinada tanto à ingestão, preparação e produção de alimentos, higiene pessoal, fins domésticos, independente de sua origem. A água utilizada para o consumo humano ela é proveniente de diferentes captações, podendo ser tanto superficial, que são aquelas captadas tanto de rios e lagos, quanto subterrâneas, que são encontradas nos lençóis freáticos. A concentração de radionuclides está associada às águas subterrâneas, visto que essas apresentam concentrações elevadas tanto de rádio, radônio e urânio, devido aos aquíferos que estão em contato direto com os elementos radioativos, que se encontram presentes tanto nos solos e nas rochas. Então, no que se refere à presença de radionuclides em água potável, existe uma preocupação em monitorar a concentração e verificar se esta se encontra abaixo dos limites de detecção previstos pela legislação. Nesta tabela, podemos observar os radionuclides naturais e os artificiais que foram analisados. Então, nós temos o tempo de meia-vida de cada um e as recomendações, nas quais as concentrações elas não podem ultrapassar os valores estabelecidos nos critérios brasileiros e internacionais referente à radioatividade. Então, urânio. De acordo com o Ministério da Saúde, a concentração ela não pode ultrapassar 30 microgramas por litro. E o tório, apesar de não existir uma concentração estabelecida pelo Ministério da Saúde, os valores encontrados estão dentro da faixa de 0,01 e 1 micrograma por litro, determinada pela literatura para as águas de superfície e subterrânea. O Ministério da Saúde determina que as concentrações de atividades do rádio 226 não podem ser superior a 1 becquerel por litro e para o rádio 228 não pode ser superior a 0,1 becquerel por litro. Já a OMS ela estabelece que a concentração de chumbo 210 em água potável não deve exceder 0,1 becquerel por litro. E o césio 134 e césio 137, por serem radionuclides artificiais, os valores só serão estabelecidos em caso de emergência. E aqui ao lado a gente pode observar as análises que foram realizadas em cada radionuclídeo. Então, a espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado, o ICP-MS. Foi feita essa análise exatamente para poder determinar urânio 238 e tório 232, a radioquímica para determinar o rádio 226, rádio 228 e chumbo 210, e a radiometria para determinar os emissores gama, césio 134 e césio 137. E é importante ressaltar que os métodos utilizados foram os mesmos usados sistematicamente nos laboratórios do Departamento de Análises Ambientais, o DIRAD, do IRD. A monitoração radiológica ambiental ela tem como objetivo avaliar, identificar e controlar a presença de radionuclídeos no meio ambiente. Aqui no Brasil, um dos locais que apresenta monitoração radiológica é o município de Angra dos Reis, que tem como objetivo avaliar os possíveis impactos provocados pela operação das usinas ao redor da central nuclear Almirante Álvaro Alberto. E embora a central nuclear ela tem um programa de controle ambiental fiscalizado por órgãos fiscalizadores, tanto IBAMA e SENEM, a Prefeitura do município de Angra dos Reis se preocupa em monitorar radiologicamente os pontos de captação de água para agregar na monitoração já realizada por ela. O estudo foi realizado em parceria com a Secretaria de Saúde de Angra dos Reis, que possui 102 pontos cadastrados de água de abastecimento distribuídos nos 4 distritos do município, e que foram os mesmos pontos utilizados nesse trabalho. Então, o objetivo do meu trabalho é monitorar as concentrações desses radionuclídeos de todos os pontos de água de abastecimento cadastrados pela Prefeitura do município de Angra dos Reis. O diagnóstico das águas de abastecimento é de interesse não apenas técnico, mas também social. Então, a Secretaria de Saúde ela tem uma ampla demanda de questionamentos com relação à qualidade dessas águas pela população local. Então, atualmente, a Secretaria de Saúde ela disponibiliza os resultados de análises bacteriológicas e de cloro no próprio site da Prefeitura para uma maior transparência. Então, nessa imagem, a gente pode observar um exemplo do boletim de divulgação com relação aos resultados de cloro residual, coliforme total e coliforme fecal.
e o mesmo poderá ser feito com os resultados dos elementos analisados através desse trabalho. Sendo assim, a inclusão da monitoração radiológica nas águas para o consumo humano é um item importante para agregar a monitoração já realizada pela mesma e disponibilizar informações a mais sobre a qualidade da água para a população local. Falar um pouco sobre o local de estudo. O município de Angra dos Reis é constituído por 5 distritos sanitários, sendo 4 continentais e a Ilha Grande. Em cada distrito existem diversos pontos de água para o consumo humano. Então, nessa imagem, a gente pode observar todos os pontos, um total de 102, coletados para a realização desse trabalho. Então, os pontos em roxo referem-se ao primeiro distrito. Os pontos em amarelo referem-se ao segundo distrito. Em vermelho, o terceiro distrito e em azul, o quarto distrito. O quinto distrito refere-se à Ilha Grande, que não foi coletada devido à impossibilidade ao acesso e ao tempo. Coleta e armazenamento. Então, a primeira campanha de coleta foi realizada em 2016 pela própria Prefeitura do município de Angra dos Reis. Em 2018, observamos a necessidade de uma nova coleta. Então, a coleta foi realizada pela própria autora. Infelizmente, nem todas as amostras foram coletadas por falta de segurança em algumas áreas. E a coleta ela foi realizada utilizando garrafas plásticas com capacidade para 2 litros e um GPS. Então, as amostras foram coletadas tanto de torneiras quanto de fontes. Elas foram identificadas e no dia posterior foram encaminhadas para o DIRAD, Departamento de Análises Ambientais no IRD. As amostras passaram pelo processo de filtração, sendo utilizada a bomba peristáltica e o filtro de 0,45 micrômetros de porosidade. Cada amostra foi separada em 3 recipientes diferentes. Então, separamos 1 litro para análise radioquímica, 1 litro para análise radiométrica e 20 ml para análise ICP-MS. Falar um pouco sobre cada análise, né? Primeiro, a radioquímica. Esse tipo de procedimento ele é adequado para medir amostras ambientais, nos quais as concentrações dos radionuclídeos estudados são baixos. A grande vantagem é que permite determinar simultaneamente rádio 226 e rádio 228 e fazer separação sequencial de chumbo 210 na mesma amostra. Então, as determinações de rádio 226, rádio 228 e chumbo 210 foram realizadas através da concentração por coprecipitação e posterior contagem alfa e beta em um contador proporcional de ultrabaixo BG. Quando a gente fala contagem alfa, é porque é o rádio 226 e beta é o rádio 228 e o chumbo 210. Espectrometria gama. Ela é baseada na interação do raio gama com o material do detetor. É um ensaio não destrutivo que avalia a concentração dos radionuclídeos emissores gama em amostras ambientais, geológicas, biológicas, não havendo a necessidade de separação química. E utilizamos essa análise para a gente poder determinar césio-134 e césio-137. Então, os detetores utilizados na análise foram o GC2020 e o poço, porque estavam disponíveis na época, e também porque eles são calibrados para a geometria do frasco de 1 litro. E por fim, a espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado, o ICP-MS, que é uma técnica multielementar que permite identificar vários elementos simultaneamente em amostras em baixas concentrações. E a grande vantagem dela é que é uma análise rápida associada a alta sensibilidade. Um espectrômetro é composto por nebulizador, que é o sistema de introdução de amostras, o plasma, que é a fonte de alta temperatura que vai possibilitar a ionização, a interface, que possibilita a focalização dos íons, o quadrupolo, que é o sistema analisador de massas, e, por fim, o detetor, que é o sistema de detecção dos íons. Então, nessa imagem, a gente pode observar o equipamento utilizado na análise, e toda vez que você for realizar uma análise, é passado padrões, até porque você precisa passar informações para o seu equipamento para ver se a concentração das suas amostras estão dentro da faixa que você informou a ele. Então, antes da análise, o equipamento ele foi calibrado com padrão, no meu caso foi utilizado o talho. Depois foram realizadas as curvas de calibração para urânio e para o tório. Depois foi utilizada uma solução de verificação, exatamente para garantir a qualidade, a excelência, da minha curva. E, por fim, os laboratórios eles participam de programas de verificação da qualidade das análises, como, por exemplo, o PNI e o Almeida. Então, resultados e discussões. Primeiro sobre a radioquímica, rádio 226. Então, nos gráficos, podemos observar marcadores referentes às concentrações encontradas nos 2 períodos coletados.
2016 e 2018. A linha contínua se refere ao limite de detecção do método e em destaque são os valores abaixo do limite de detecção do equipamento. Os números referentes à localidade das amostras coletadas em 2016 e em 2018 não são iguais, até porque em 2018 não foram possíveis de realizar a coleta em função da falta de segurança em algumas áreas. Então, ao observar os gráficos, é nítido a diferença nas concentrações e nos valores abaixo do limite de detecção do equipamento encontrado. Isso se deve exatamente por causa do rendimento químico e ao valor do background, que são diferentes para cada amostra. Então, no contador proporcional de ultrabaixo background, as amostras elas são medidas em 10 detetores diferentes e, consequentemente, cada detetor apresenta um valor de BG. Sobre o limite de detecção do método, como esse valor foi encontrado? Para calcular o limite de detecção do método, foi considerado o BG dos detetores de maior valor. Simulamos uma amostra com a leitura 3 vezes o valor do maior BG. Colocamos esses valores no programa Análises para o cálculo do valor da concentração. Dessa forma, o valor do limite de detecção do método encontrado foi de 1,32 vezes 10 a menos 2 becquerel por litro. Todos os valores encontrados foram muito baixos e muito semelhantes, sendo da ordem de 10 a menos 2 e 10 a menos 3. Os resultados, mesmo acima do limite de detecção do método, também foram muito baixos. Os valores de concentração de atividade não podem exceder 1 becquerel por litro para o rádio 226, de acordo com o Ministério da Saúde. Então, ao comparar as concentrações de rádio 226 encontradas, verificou-se que os valores não ultrapassaram o nível de referência adotado pelo Ministério da Saúde. Notamos também que as concentrações diminuíram de um período para o outro, e uma possível explicação seria que as coletas realizadas em novembro de 2018 foram feitas no período de chuva. E os mesmos comentários se aplicam aos outros distritos, tanto o segundo, o terceiro e ao quarto distrito. Então, sobre o rádio 228, os marcadores referem-se às concentrações encontradas, a linha contínua se refere ao limite de detecção do método e em destaque são os valores abaixo do limite de detecção do equipamento. O cálculo para o limite de detecção do método foi realizado de modo similar ao rádio 226. Para o rádio 228, o valor do limite de detecção do método foi igual a 0,1 becquerel por litro. Foram observadas também diferenças nas concentrações e nos valores abaixo do limite de detecção do equipamento. E isso se deve ao rendimento químico e ao valor do BG, que foram diferentes para cada amostra. Todos os valores encontrados foram muito baixos e próximos, sendo da ordem de 10 a menos 2 e 10 a menos 3. Os valores de concentração de atividades não podem exceder 0,1 becquerel por litro para o rádio 228, de acordo com o Ministério da Saúde. Assim, ao comparar as concentrações de rádio 228 encontradas, verificou-se que os valores não ultrapassaram o nível de referência adotado pelo Ministério da Saúde. E, novamente, os mesmos comentários se aplicam aos outros distritos. Ao segundo distrito, terceiro distrito e ao quarto distrito. Chumbo 210. O cálculo para o limite de detecção do método foi realizado de modo similar ao do rádio. Para o chumbo 210, o valor do limite de detecção do método foi igual a 0,1 becquerel por litro. Os rendimentos químicos e os diferentes valores de BG podem ser razões para os diferentes valores observados nos gráficos. Todos os valores encontrados foram muito baixos e semelhantes, sendo da ordem de 10 a menos 1, 10 a menos 2 e 10 a menos 3. Os valores das concentrações encontradas são inferiores à concentração máxima recomendada de chumbo 210 em águas para o consumo humano, que é de 0,1 becquerel por litro, de acordo com a OMS. E, novamente, os mesmos comentários podem ser aplicados, tanto no segundo distrito, tanto no terceiro e quanto ao quarto distrito. Agora sobre a espectrometria gama. Os valores dos limites de detecção de césio 134 e césio 137 estão representados pelos marcadores quadrados na cor azul e triangulares na cor vermelha, respectivamente. Já as linhas contínua e tracejada correspondem aos limites de detecção do método desses radionuclídeos. Não há resultados das amostras coletadas no período de novembro de 2018, pois os resultados encontrados anteriormente, em abril de 2016, foram todos abaixo do limite de detecção. Então, os valores de césio 134 e césio 137 de todos os pontos analisados no período de abril de 2016 foram menores que o limite de detecção.
Sendo assim, não tivemos contribuição desses radionuclídeos nas águas para o consumo por serem todos valores muito baixos. As diferenças mostradas nos gráficos foram apenas por conta de terem sido utilizados dois detetores diferentes, o GC2020 e pulso, e, consequentemente, os limites de detecção diferentes também. Os valores encontrados abaixo no gráfico referem-se às amostras que foram feitas no detetor pulso, e as feitas no GC2020 se encontram um pouco mais acima. O detetor pulso apresenta eficiência de 40%, enquanto o GC2020 eficiência de 20%. Então, quanto maior a eficiência do detetor, menor será o limite de detecção do equipamento e, consequentemente, mais amostras serão lidas. O limite de detecção do método para cada radionuclídeo foi definido o maior valor do limite de detecção do equipamento. Sendo assim, o limite de detecção para o césio-134 foi de 1,05 Bq por litro e para o césio-137 foi de 0,87 Bq por litro. Por serem radionuclídeos artificiais, os valores só serão estabelecidos em caso de emergência. ICP-MS urânio-238. Nos gráficos, podemos observar as concentrações de urânio-238 das amostras coletadas em novembro de 2018 nos 4 distritos de Angra dos Reis, que estão representados pelos marcadores, e as linhas contínuas correspondem ao limite de detecção do urânio. Não há resultado das amostras coletadas no período de abril de 2016, pois na época o equipamento de ICP-MS não estava funcionando. O limite de detecção do urânio foi informado pelo próprio programa e, por ser muito baixo, que é o valor de 0,001 aproximadamente, a linha fica imperceptível na maioria dos gráficos. Como os limites de detecção foram baixos, todas as amostras tiveram suas respectivas concentrações, e mesmo estando acima do limite, esses valores são baixos. Os valores das concentrações encontradas são inferiores à concentração máxima recomendada de urânio nas águas para o consumo humano, que é de 30 microgramas por litro, de acordo com o Ministério da Saúde. E os mesmos comentários podem ser aplicados para o tório-232. As grandes diferenças com relação aos resultados do urânio-238 são o limite de detecção, que foi 1,47 vezes 10 a menos 3 microgramas por litro, e apesar de não existir uma concentração estabelecida na literatura, encontramos valores na faixa de 0,01 e 1 micrograma por litro para o tório-232. Então, a partir desse trabalho, conseguimos determinar as concentrações das atividades dos radionuclídeos propostos nas águas coletadas nos 4 distritos de Angra dos Reis em 2 períodos distintos. Os resultados encontrados para o rádio-226, rádio-228 e chumbo-210 foram, na sua grande maioria, abaixo do limite de detecção do método. Os resultados encontrados para o césio-134, césio-137 foram todos menores que os limites de detecção do método. E os resultados encontrados para o urânio-238 e tório-232 foram acima do limite de detecção. Porém, os valores foram muito baixos e semelhantes, assim como os outros radionuclídeos. Então, todos os resultados estão dentro da faixa recomendada pela OMS, Ministério da Saúde e CONAMA referente a cada radionuclídeo. Por isso, é possível afirmar que não há presença desses radionuclídeos nas águas coletadas a níveis prejudiciais à saúde. Como os resultados foram baixos, acabamos estabelecendo o BG dessas águas da região e, em caso de acidente, haverá conhecimento dos valores dos radionuclídeos nessas águas. Então, com base nos resultados, a presença de radionuclídeos nas amostras de água se deve à presença das águas nos 4 distritos e não à existência da usina nuclear. E sobre o cálculo de incerteza, como a maioria dos resultados eles foram menores que o limite de detecção do método, não cabia o cálculo. E as poucas que foram acima, ainda assim estavam abaixo do limite de detecção do método. Aqui são as referências que foram citadas no decorrer da apresentação. Gostaria de agradecer ao Dirade pela oportunidade de realizar esse trabalho, ao José Antônio Gonçalves pela ajuda no transporte das amostras, ao Carlos Henrique pela ajuda durante a execução da análise radioquímica, à Amanda Bassaliano pela realização das análises no ICP-MS, ao Fernando Ribeiro pela análise radiométrica e, por fim, a Senem pela ajuda financeira. Obrigada pela atenção de todos. Aqui tem meu e-mail e o link do meu currículo Lattes. Obrigada.